Bonitinhos e bonitinhas. Vamos pensar um pouco nesse inverno. Está sendo um dos mais desafiadores para o Brasil. Empresas fechando, Congresso em polvorosa, Ministério aquado, o presidente tentando impor sua visão de mundo sem dar espaço para grandes negociações. Uma situação bastante complexa. Uma situação que não condiz com a tradição da política brasileira, porque impõe muitas tensões em relação ao governo-congresso, que normalmente se faz de forma direta e tranquila, dentro do que nós estabelecemos no presidencialismo brasileiro. Na eleição, normalmente, se tem de 30% a 40% de deputados governistas, uns 30% do que nós chamamos de centrão, deputados que não são da base, mas também não são da oposição, e 30% de oposição. Pouco mais, pouco menos, em cada cota. No Brasil, o centro, normalmente, é que forma a maioria do governo, e esse centro é móvel. E isso nos faz pensar que essa mobilidade pode ser fundamental para uma nova equação para o país. Para frear um pouco dos abusos e da personalidade, entre aspas, do atual mandatário. Ele vem com muita sede ao pote, coloca os filhos em posições-chave, coloca amigos, privatiza o que dá e não gosta de ouvir dados ruins. Aliás, um dos melhores comentários de hoje dá conta de que quando ele não gosta do que diz um executivo que ele colocou no governo, ele o demite. E alguém brincando disse quando é que ele se demite, né? Bom, eu não espero um ato de grandeza como a renúncia de uma pessoa que consegue tripudiar sobre os mortos da ditadura, sobre os índios, mulheres, negros, sobre artistas, até sobre o neto do ex-presidente Lula, falecido no começo do ano. Gente que tripudia sobre os mortos normalmente não tem um bom caráter. Mas é preciso ser frio. É preciso ter distanciamento neste momento. E a partir deste distanciamento, retomar um projeto de Brasil. Esse projeto será tanto melhor quanto menos dure a atual crise política. Mas, desgraçadamente, até pela distância entre os dois principais candidatos na eleição do ano passado, esta crise foi feita para durar 2, 3, 4 anos. Feita para durar porque se o atual mandatário ficar, como ele é um novato e não sabe chongas de administração, ele carregará essa crise e essa incapacidade gerencial durante o tempo que governar.
Ou, se ele renunciar, pode criar uma crise institucional, uma crise no próprio processo de sucessão. Uma outra alternativa seria, se o mandato dele for suspenso pelo TSE ou pelo Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade, pelo pedido de impeachment, há vários começando a tramitar. Se houver um impeachment, podemos ter uma radicalização de parte a parte, ou eleições, novas eleições. São todas situações muito complexas. Se o governo continuar, continuamos em crise. Se o governo não continuar, geraremos crises instantâneas. Se o Supremo pacificar o país de alguma maneira, e o Supremo sabe como fazer isso, sabe do que a gente está falando, se o Supremo cumprir esse papel, provavelmente teremos uma transição para algum modelo novo, não tão radical. Mas a quadra não é boa. E a crise foi feita a partir do lockout de 2013. Os extremistas decidiram que, vencendo, a ex-presidente Dilma não governaria, e não governou. O segundo mandato Dilma não existiu. Foram 2 anos de agonia até aquele 17 de abril de 16. E depois, Temer também não governou. Praticou o entreguismo possível naquele momento, mas nada fez pelo país, não criou nenhum projeto, não abriu nenhuma nova perspectiva, não fortaleceu o Brasil. E fortaleceu a candidatura mais conservadora possível. Só que essa candidatura veio descolada da lógica, veio descolada da boa administração, veio descolada das melhores práticas públicas, veio descolada de um modelo inclusivo, veio descolada de um estado de bem-estar social mínimo. Ela veio como um bólido, um Fórmula 1 andando a marcha ré. E agora, esse Fórmula 1 andando a marcha ré começa a bater nos outros carros. E os outros carros são os projetos pessoais de João Dória, de Alckmin, de Lula, de Haddad, de Ciro, de Marina. Agora, já não há mais essa margem, esse espaço para exaltar quem derrotou o governo anterior. Porque agora o governo é dos conservadores. E até o momento, a única coisa que eles fizeram foi desmontar o Estado. Como se o Estado fosse resistir sem renda, sem o controle das empresas estratégicas, sem um aporte de recursos importante, sem uma arrecadação forte, sem um país industrializado. Imaginam que esse Estado mínimo só sirva para pagar militares, juízes e deputados e vereadores, a casta política. Não é só para isso que precisamos de Estado no Brasil.
precisamos para a educação, para a saúde, para impulsionar os transportes, para fortalecer os projetos de habitação, saneamento. Não é só para praticar diplomacia e, inclusive, transformar o Itamaraty num quintal de casa. É isso por enquanto.